Antes de você calcular o diâmetro, você já assumiu exatamente, a velocidade. Nós temos que a velocidade de operação. O que você precisa mais? Além da velocidade de operação? Não, você calcula direto. Não, a velocidade de operação ele está relacionado com a velocidade máxima do vapor. Qual é o outro parâmetro que você utiliza para calcular a área da coluna? Vazão. Ok? Então vou colocar aqui V. Ok? Você precisa desses parâmetros. Ok. Aquelas informações dadas, o que é que nós precisamos? Principalmente. Tá. Desculpa. Além disso, nós precisamos do rodo líquido e rodo vapor. Esses parâmetros nós precisamos. Nós não temos a entidade. O CF, a velocidade do vapor é igual a CF, que multiplica rodo líquido menos rodo vapor, dividido por rodo líquido de vapor, elevado a 1,5. Então, quando você calcula o VF, tá? Depois do VF, você vai calcular o VO. Então, isso quer dizer que eu não preciso dizer isso aqui. Eu posso dizer para calcular isso aqui? Okay. Onde eu quero chegar? Em termos de resultado, eu quero chegar nesse cara aqui. Porque quando eu tiver N, é que eu vou conseguir calcular o AN, que é a vazão que ele chama de HG, sobre a velocidade de operação. Okay? Então, em função disso aqui, é que você consegue calcular automaticamente o diâmetro da coluna. Então, agora, esses dados aqui, o que é que você pode fazer? Você pode calcular uma razão do fluxo mínimo. Concorda? Então, você tem que assumir uma fração de refluxo acima da mínima. Ok? Então, por exemplo, a minha razão de refluxo de operação vai ser igual, por exemplo, a 1,5 da razão de refluxo mínima. Ok? Quando você fizer isso, calculou a razão do fluxo de operação, quem é a sua razão do fluxo de operação? É igual a N sobre B. Ok? Ok? Então, quando você tiver N sobre B, implica que o N vai ser igual à razão do fluxo de operação vezes B. Tá? E depois disso, faz o balanço lá no condensador. Ok? É isso. Ele deu a razão da alimentação, aí você tem que assumir também isto, tem uma série de dados que foram dados. Tá? Assumir um grau de pureza no topo, na base, tá? Mas a ideia é para você não estar. Nós não precisamos sempre partir. Eu estou querendo dizer para vocês, como eu coloquei na prova passada. Às vezes eu dei para vocês número de pratos e pedi para calcular a velocidade relativa. Então, estou querendo dizer que nós não precisamos necessariamente partir no cálculo do diâmetro, no cálculo do número de pratos teóricos. Não preciso dizer sempre que calculo o número de pratos reais a partir usando aquele tipo. Eu posso dizer, o meu número de pratos teóricos é isso. Tá? A partir do número de pratos teóricos, eu posso dizer, não dou eficiência. Eu posso dizer, usa a correlação de O'Connor para calcular a eficiência nessa condição de operação. Tá? Quando você calcular o valor de eficiência, tem um número de pratos teóricos dado, você calcula o número de pratos reais. E se ele tivesse dado os parâmetros físicos relacionados aqui, você conseguiria calcular a vazão do vapor. Okay? A vazão do vapor. Com a vazão do vapor, você teria a possibilidade de calcular a velocidade de operação. E você calcularia o resto, etc, etc. Okay? Quem é o D0? Quem é o D0?
diâmetro do orifício. Ok. O diâmetro do orifício tem uma relação direta com o tipo de material. Ok? Isto é, você pode trabalhar com o diâmetro do orifício. Se for aço inox, diâmetro do orifício, o tipo de material e, consequentemente, o tipo de material. Tá? Isto é, a espessura, né? Então, o que acontece aqui, ó? Não, a espessura sobre o diâmetro. Sobre o diâmetro. Exatamente. Então, isso quer dizer que você está dizendo que o I sobre D0 é igual, por exemplo, aqui, 0,22. Isso quer dizer que o I vai ser igual aqui, a 0,22 vezes o orifício. Ok? Então isso quer dizer que nós temos, o que nós temos aqui? Temos espessura. Sim. E a espessura de um prato de aço inox vai ser diferente da espessura de um prato de aço carbono. Nesse caso, por exemplo, vamos ver. Aqui, ó. Temos isso aqui, ó. Está observando? Então, nós temos o primeiro caso, aço inox. A espessura de aço inox naquela condição vai ser igual a 0,22 vezes 9 milímetros. Ok? Quando você for para trabalhar com aço carbono, a espessura de aço carbono vai ser igual a 0,5 vezes 9 milímetros. Então isso quer dizer que, trabalhando na mesma condição de operação, por exemplo, tá? Quando você trabalha com aço inox, a espessura será menor do que a espessura de quando você trabalha com aço carbono. Por que aço inox é menor? Porque ele tem mais resistência, a característica físico-química é diferente, a possibilidade de oxidação é reduzida, então tem um tempo de vida maior. Tá? Isto que, ó, deve levar em consideração, está observando, o espaçamento entre o prato no máximo é 9. Desculpa, 0,9 metros. 0,9 metros é quase a altura da joelma. Então, quando é feita a manutenção de uma coluna de destilação, colunas com 3 metros de diâmetro tem passagem humana. A joelma entra lá para olhar. Porque normalmente quando você definiu o diâmetro da sua perfuração, em toda a coluna o diâmetro tem que ser igual. Então, a joelma entra com todo o equipamento de proteção e segurança, ele tem que estar visualizando para ver se ao longo da operação houve alguma deformação. O que é deformação? Uma oxidação que vai resultar no aumento do diâmetro. Quando aumenta o diâmetro, automaticamente você muda totalmente as suas características de operação. Isso vai dificultar, vai diminuir a eficiência do seu processo. Tá? Então, essa tabela aí é importante. Ok? Quando você lá no início, tá? O que é recomendado em termos de diâmetro do orifício? Tá? Qual é a faixa da variação de diâmetro do orifício? Primeiro slide de hoje. Qual é a faixa? De 3 a 12 milímetros. Recomendado 4,5. Então, qual é a expressão que relaciona áridos furos com área ativa? Qual é a expressão? Elevado ao quadrado. Ok. Então, lá no início, nós assumimos, ó. Eu estava observando aqui, ó. Quando você trabalha com coluna, com uma coluna, com pratos, com diâmetro de 3, 4,5 e 6,
não é recomendado trabalhar com aço carbono. Porque a primeira vez que o aluno entrar dentro da coluna, vai deformar. Isto é, o seu prato tem que ser totalmente horizontal. Se ele tiver algum declive, o líquido vai passar somente para aquele lado lá. Isto é, você diminui totalmente eficiente o processo. Tá? Se você colocar uma carga muito grande na sua coluna, cujos pratos são de aço carbono, tá? Com um curto espaço de tempo, em função principalmente da temperatura, porque o que acontece? Por exemplo, o seu prato é genial. Tá? O seu prato, quando você coloca um montão de furos aqui, você diminui drasticamente a resistência. Entendeu? Aí o mundo pesando 120 quilos, entra lá dentro, aquela coisa lá, okay? O que vai acontecer com o líquido? Tá? Quando você tem uma deformação, o líquido vai somente exatamente no lugar de deformação. Desde todo o lado do prato, sem qualquer possibilidade de acumulação do líquido. Qual é o que o vapor faz? O vapor gosta de fugir. Ele vai sempre para o lugar de maior facilidade. Ele vai correr para todos os cantos, menos passar aí onde tem o vapor, onde tem o líquido. Okay? Então é por isso. Se você quer trabalhar com furos maiores, é preciso, de facto, ter uma espessura maior. E somente quando você trabalha com diâmetro de furo acima ou igual ou maior que 9 milímetros, é que te dá a possibilidade de trabalhar com aço carbono. E por outro lado, o aço carbono, em termos da espessura, da relação entre espessura e diâmetro do furo mínimo permitido, é 0,5. Entendeu? É sempre 0,5. Vou acabar já. Então, a outra, mesmo sabendo que você fez já fez o seu cálculo, fez? Já conhece o comprimento da coluna, já sabe? Ok, já tem todos os parâmetros conhecidos, ótimo, excelente. Mas temos que levar em consideração alguns elementos. A altura da coluna não deve ultrapassar 55 metros. Para quê? Para evitar vulnerabilidade ao vento e garantir que rigidez estrutural. Bem, mas não. A coluna projetada pela Nelma hoje está funcionando, mas veio um vento no dia seguinte está assim. Tá? Gente, quando a coluna tem qualquer tipo de inclinação, automaticamente você deixa de manter o líquido uniforme na superfície do prato. Quando ele joga o líquido por um lado, você tem uma camada mínima do líquido e o vapor diz aleluia. Tá? E ele passa somente onde ele tem maior facilidade. Então, por isso, evitar vulnerabilidade. Às vezes, vulnerabilidade, você é obrigado, em função dos ventos, a colocar uma cerca, às vezes isolamento que você coloca. A coluna desse tamanho. Eu já vi em São Mateus do Sul. A coluna de São Mateus do Sul era 2 metros e pouco externamente. Coluna grande. Um dia desse nós entramos lá, tinha 360 milímetros, uma coisa pequenininha. Por que eles colocaram um isolamento tão grande? E colocaram um isolamento tão grande em função da localização, tinha muito vento. Chegou a um ponto que eles não conseguiram manter a estabilidade da coluna. Eles tiveram que fazer uma casinha, tá? Cercando a coluna para evitar o contato com o ar. Entendeu? Ok? O outro, é conveniente que, olha só, recomendação. Você calculou o seu Z. Quem é o Z? Da coluna. E calculou o seu DC. Quem é o DC? Ok. Qual é a unidade do Z? Médio. Qual é a unidade do DC? Ok, então. É conveniente que, recomendação, que a relação entre a altura da coluna e o diâmetro da coluna seja de 20, mas nunca maior do que 30. Então faz o seu cálculo, terminou, faça essa relação. Você calculou o diâmetro da coluna e calcula a altura. Okay? Aí você estabelece a relação. Bem, tá? É recomendado isso aqui. Ó. Mas se ultrapassar um pouco, que não ultrapasse os 30 nessa relação. Aí você. O que você. Recomendado. É conveniente. É conveniente. Quer dizer, pode trabalhar também abaixo, mas é conveniente que você isso. Aquela condição é a condição de dar maior desempenho. É conveniente.
É conveniente, nesse caso, com um homem de 2 metros e meio. É conveniente. Mas se aparecer um de 70 centímetros, dá melhor. Ok. Esse exercício aqui, ó. Esse exercício que eu deixei para você fazer. Esse exercício aqui, ó. Desculpa. Esse exercício aqui, ó. Joel. O Joel ficou. Esse exercício já tem para vocês. Esse exercício já deixei. Ok. Olha só. Quando a gente, esse procedimento que é utilizado, o que nós calculamos aqui, em termos de projeto da coluna? Calculamos o espaçamento de prato, calculamos a altura do vertedor, calculamos o diâmetro da coluna, calculamos o comprimento da coluna. É mesmo isso? A altura da coluna. Ok? Calculamos. Desculpa. Fala um negócio. Só para terminar aqui, ó. A outra questão é o seguinte, ó. Quando nós temos o diâmetro da coluna, temos que calcular as áreas. Tá? Então, conhecido o diâmetro, BC, calcula-se as seguintes áreas. Ok. A área do prato. Ok? Área do prato. Ok? Então, a área do prato é mais ou menos todo o prato. Ok? Não tem absolutamente nada de anormal aqui. A área do prato. Que a área do prato vai ser igual a πd ao quadrado sobre 4. É isso mesmo? Ok. Bem, área dos vertedores. Então, nessa área dos vertedores temos um vertedor de entrada e saída. Então, nesse caso aqui, a nossa coluna é essa aqui, ó. O nosso prato. Ok? Então, o que nós temos? Temos aqui um vertedor entrada e um vertedor de saída. Entrada e saída. Ok? Essa área ela é aproximadamente 15%. Tá? A área dos vertedores é igual a 0,15 da área do prato. Ok? Então, essa área do vertedor aqui, ó. Entre parênteses, a área dos vertedores. Ela é 0,15. Depois, a área ABC. Que eu vou dizer então por ele. Área de estabilização. Ok, então a nossa coluna aqui, ok? Nós temos os vertedores de entrada e saída, tá? E temos aqui, ó, isto é, nessa área de estabilização você não tem momento nenhum, não tem furo. A área de estabilização. Okay? A área de estabilização é igual a 0,15 da área do prato. Ok? Depois disso, temos a área ativa. D. Área ativa é toda essa parte central aqui, ó. É a área, já falei isso hoje, onde são colocados exatamente o quê? Os furos. Então, aqui, ó, a área ativa é igual à área dos vertedores. Menos 2 vezes a área dos vertedores. Então, aí você tem todas as áreas, isto é, você calcula as áreas,
você calcula o diâmetro, você calcula o espaçamento, você calcula a altura da coluna. Tá? Depois, tem que fazer o design disto. Quando eu disser para vocês, faça o design. A área dos vertedores, tá? É igual à área de estabilização. Okay? É por isso que na área ativa, você tem a área de trato menos 2 vezes a área dos vertedores. Eu posso colocar menos a área dos vertedores menos a área de estabilização. Mas como é igual, coloca 2 vezes, sempre jogo de uma vez, só fica todo. Tá, então, esse procedimento que foi dado, ele é útil para o cálculo para dimensionamento de colunas com pratos, ok? Com pratos. Você pode, para todas as operações, a destilação binária, a destilação multicomponente, destilação extrativa, destilação azotrópica, o procedimento de dimensionamento é este. Ok? Então, por exemplo, isso aqui, o meu amigo Joel, na próxima segunda, na terça-feira, tá? Vamos fazer esse exercício aqui, uma mistura com 4% de N-pentano. Tá? Eu estou falando de Joel porque foi o único que disse que ele estava resolvendo o problema, tá? E ele tirou uma dúvida, dei uma dica para ele para ver como ele resolvia. Ele também esqueceu que amanhã tem prova. O mais importante é resolver a prova de amanhã. Okay. Uma mistura com 4% de N-pentano, 40% de N-hexano, 50% de N-octano e 6% de N-octano deve ser destilado à pressão atmosférica para se obter um destilado com 98% de N-hexano e 1% de N-octano. Determine, faça o balanço de massa e determine as vazões e as frações dos componentes em cada uma das correntes da coluna.